Bora lá ver o Mano e Lelê aqui na Rádio Energia FM, vão trazer as últimas notícias do Corinthians, comentando aí sobre a garfada que o Corinthians sofreu lá dentro da Neoquímica Arena, mas pegaram pesado aqui também pra cima do Yuri Alberto, né, que fez uma partida pra ser esquecida da história. Eles colocaram a derrota desse jogo totalmente na conta do Yuri Alberto. Você é a favor disso ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários, separei os melhores momentos aqui pra vocês. Escuta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Voltou a fase de Finazzi bonito, desse lazarento aí também. Vai cagar, vai, Yuri Alberto. Chora aí. E aí? Quem começa chorando aí? Chora. Não, mas o RG, Vai lá, o negócio é o seguinte, velho, com relação aí ao Finazzi bonito, o Yuri Alberto, a derrota de ontem tem nome e sobrenome, Yuri Alberto. E não vem querer passar pano, não. Ah, mas acontece uma porra, velho. O jogador, inclusive o Yuri Alberto, você foi moleque, velho. É isso que você foi ontem. Você foi moleque. Jogador de futebol, mano, ele precisa aprender que esse tipo de lance, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Se ele faz um gol dando uma cavadinha dessa daí, ou quando faz o gol dando uma paradinha, ele não vira ídolo da torcida por causa dessa merda. Mas se ele perde um pênalti batendo dessa forma, ele pode ser execrado, velho. Então, o custo-benefício dessa relação não vale a pena. Se ele faz, ele não vira herói, ele não vira ídolo. E se ele perde, ele vira vilão. Qual parte disso, jogadores de futebol? Vocês não conseguiram entender ainda. Vocês são muito burros em continuar fazendo isso. Vocês são muito burros, velho. Não dá pra admitir. Porque perder um pênalti, ô Quintino, faz parte do jogo. Muitas vezes o torcedor fica puto, mas acontece. Você bate sério e perde. Acontece do goleiro ser melhor do que você, a bola pegar caprichosamente na trave, a bola numa dessas você pega mal, a bola sobe, vai pela linha de fundo, você fica puto com o cara, mas você não vê displicência. A partir do momento que você vê displicência, você vê desdém, você vê o cara querer meter uma mala, porque eu tenho certeza que naquele lance ontem, ele já tava pronto, sabe pra quê, Quintino? Pra fazer a comemoraçãozinha da moda. Qual que é a comemoraçãozinha da moda? É assim, ó, gelado, tenho certeza que ele tava pronto pra fazer essa merda. Eu tinha certeza absoluta. Sabe o que é, mano? O cowboy viu que tava o Marcelinho Carioca tava atrás do gol. E ele acha que ele ia fazer o golzinho e ia sair comemorando com o Marcelinho ali. Eu nem acho, viu, Dodô, que seria essa alternativa. Porque hoje a comemoração da moda é imitar o Palmer lá, aquele site tipo gelado. Matheus Pereira faz isso, sabe? Então eu acho que ele quis bater assim pra sair metendo uma mala pra cima do Flamengo. Mas, ô Domênico, é igual aquele feio que não tá pegando ninguém e tem uma chance de uma bonita que tá fazendo graça na frente dele, ele chega com o copo de bebida na frente dela, ao invés de oferecer, tenta dançar e tropeça e derruba o copo na mulher. Foi o que ele fez ontem, tá de brincadeira. Faz o básico. Ô, Yuri Alberto, eu não sei se você curte pagode, mas tem uma banda que chama assim, ó, Menos é Mais. Faz o simples, cacete. Vá a merda, porque depois do pênalti que você perdeu mais 3 gols na cara do goleiro, que poderia ter virado, ô Quintino, não sei se você viu o jogo, mas poderia ter virado ontem a partida. Poderia ter virado o primeiro tempo ali, a primeira metade, no mínimo, 3-0 pro Corinthians. O Flamengo ele foi ressuscitar no jogo a partir dos 40 minutos, mas também não foi lá grande coisa não. Ele começou a crescer um pouco no jogo, mas não teve uma grande defesa do Hugo Souza. Agora o goleiro do Flamengo pegou 3 bolas, irmão. Agora o negócio é o seguinte, volta pro segundo tempo, Lelê, ele faz 1-0. Mas, cara, tava na cara que ia dar merda. Sabe por quê? Ninguém consegue, Lelê, jogar em alto nível e marcando pressão, fazendo aquela abafa na saída de bola durante 90 minutos. E o grande problema do Corinthians, mano, é quando precisa mexer no banco. Você olha pro banco, vou te falar, um cara que mora hoje em Gaza, se ele abrir o armário, tem coisa melhor do que no banco do Corinthians. Se ele abrir o armário hoje lá, ele vai encontrar coisa melhor do que o banco do Corinthians. Porque o negócio é o seguinte, é um inferno. O Corinthians ontem, quando ele precisou mexer, entrou Kaká, entrou Rian, entrou essa tranqueira desse Thales trágico. E aí o Dorival vai cagar você também. Por que o Vitinho não jogou? O Vitinho hoje, a melhor opção que o Corinthians tem no banco, é o cara mais qualificado, e ele foi entrar faltando acho que 15 minutos pra acabar o jogo, irmão. Tá de brincadeira? Entrar o Thales Magno antes do Vitinho, Dorival. Vai pro inferno. Aí o Flamengo precisa mexer, quem que ele põe? Luiz Araújo, diferença de banco, hein? Exato, Pedro. É isso. Então, RG, o Flamengo quando ele precisa mexer, ele mantém qualidade. O Corinthians não, Lelê. Tá de brincadeira, mano. Mas pra mim o responsável ontem foi o Yuri Alberto, Lelê. Cagou com o jogo. O Mano, ele praticamente resumiu tudo o que já falamos ontem na transmissão, né? Sobre os maiores culpados. Aí eu acho que ontem não tem como você apontar em primeiro lugar, né? Um grande responsável pela derrota, a não ser o Yuri Alberto, porque realmente, gente, ele pode ter crédito com grande parte da torcida, ele pode ser importante sim, considerando esse elenco, mas ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. Vacilou. Foi realmente, assim,
de uma infantilidade, de uma irresponsabilidade, de uma Vacilão. displicência. Porque é o que eu sempre falo, mano. Pra mim, pênalti que decide jogo não é momento de fazer graça, cara. Você quer dar uma cavadinha, você quer dar uma paradinha, você faz quando tá 4-0 o jogo É. e que, ó, você tá nem aí pro resultado. Se você errar, não vai fazer falta. Agora, pô, 0-0 contra o líder do campeonato, você sem vencer um jogo em casa pelo Brasileiro há 4 meses, né? Um time qualificado como é o time do Flamengo, apesar do Corinthians, naquele momento que perde o pênalti, estar superior sim na partida. Aí você vai lá e vai querer dar uma cavadinha dessa, que nem pra chamar de cavadinha dá, né? É, não foi Porque foi cavadinha. uma coisa ridícula, Recuadinha. vergonhosa. É, não foi cavadinha. Eu espero que, assim, ó, jogador de futebol tem essa. Foi uma né? recuadinha. Quando faz gol, quando atinge meta, quando vence, quer bicho, né? Quer ganhar premiação, quer gatilho. Quando faz umas presepadas dessas, tinha que ser multado também. Concordo. Porque, pô, aí o clube fica no prejuízo, o torcedor que pagou o ingresso fica no prejuízo, e pro jogador não acontece porcaria nenhuma, né? Mas, enfim. Me irritei ontem demais com isso aí, tanto com o Yuri. Eu não sei o que deu na cabeça do Yuri, mano, pra ele fazer uma coisa dessa, porque ele não é um jogador que costuma fazer esse tipo de coisa. Sabe, ele não é um jogador meio Daverson, assim, meio Mas o esses gol caras não que quer se redimiu aparecer ele, Lelê? desse jeito. Oi? O gol não redimiu. Pô, ele fez Não. gol, Foi cara. 1 a Sabe por 0 quê? do Não, pé sabe dele. por quê? O gol que ele fez redimiria pelo pênalti que ele perdeu se o Corinthians tivesse vencido o jogo com aquele gol. Como o Flamengo conseguiu a virada depois, o peso ficou o mesmo, né? Pô, e Porque ele o gol perdeu não acabou dois, mais adiantando de dois. nada. Ele E perdeu além mais do dois. pênalti, ele perde chances cara a cara com o goleiro ali, com o Rossi, cara. Teve uma que ele deu na trave antes ainda do pênalti. Teve mais uma que ele perdeu depois, né? Que deu por O cima próprio ali. lance que originou Ô, o Lelê. pênalti, ele perdeu um gol incrível. Ainda no primeiro tempo. É, sim, sim. Exato. Diga, mano. Teve aquele lance do Rossi que ele poderia ter tocado, inclusive, se ele tá sem O confiança. Guinegão. O Guinegão tava correndo lá na ponta esquerda, Lele, ia fazer o gol sem goleiro. Tá sem confiança, toca pro cara que tá. E ele viu o Guinegão chegando ali, mas quis meter uma mala. Então, Lele, é imperdoável o que ele fez. Porque quando você joga com o Flamengo, gente, é difícil o Flamengo jogar mal, e principalmente os 2 tempos o Flamengo jogar mal. E no segundo tempo, quando o Flamengo volta, ele já volta melhor que o Corinthians também. Mesmo o Corinthians tendo ali a chance de abrir o placar, o Flamengo não sentiu o jogo. E o Corinthians, ao invés de aproveitar aquele momento psicológico, pouco tempo depois. O Bidon, que eu vou te falar também, meu Deus do céu. O Bidon, se ele quiser doar sangue, ele morre, porque ele não tem. É uma situação, cara, que o Flamengo, de maneira até tranquila, não se afobou, foi pra cima do Corinthians e conseguiu um empate. E tava na cara que ia virar o jogo, cara. Então, quando você tem chances importantes contra o Flamengo, você não pode desperdiçar. Você não tá jogando com Juventude do outro lado. É absurdo, cara. E por mais que digam também, Lele, aí vamos falar desse lance aí do segundo gol do Flamengo. Que era um lateral pro Corinthians, que foi invertido pela arbitragem, o Flamengo bateu rápido e gerou o segundo gol do Flamengo. Mas, cara, na boa, Lele, eu acho que se prender nesse lance pra justificar a derrota é muito pouco, diante do que o Corinthians foi incompetente, principalmente nos pés do Yuri Alberto. E é um lance que a galera fala, mas o VAR deveria intervir. O VAR, ele só pode intervir quando o jogo já tá em andamento. É igual escanteio, o cara marcou um escanteio que não foi, ou uma falta que não foi, e dessa falta originou-se um cruzamento para dentro da área que saiu o gol, o VAR não pode falar pro árbitro, essa falta não existiu, esse escanteio não era tiro de meta, esse lateral você errou. Porque é um lance que não cabe ao VAR fazer. Então, infelizmente, a regra hoje possibilita esse tipo de erro aí, mas foi um lateral pro Corinthians, mas eu repito, não sei a opinião da Lelê, isso para mim não serve de justificativa para tapar a péssima partida que o mano, Alberto fez. E eu só vou mandar um chupa aqui pro meu primo Bruno, lá de Osasco, que é da Gaviões. Ele tatuou YA9 na perna, em homenagem ao Yuri Alberto. Então, um grande chupa aí pra esse trouxa. Sério? Não, Puta, ele é um grande trouxa, né? Pra fazer isso É um trouxa grande mesmo. trouxa. É o Bruno Dias, lá da Gaviões, trouxa, né? lá de Osasco. É um grande trouxa, tá escutando a gente aqui cara, agora. Meu Deus, mas assim, Já pensou, né? eu concordo com o Mano, acho que não dá pra isentar, né, o time por conta de um erro de arbitragem que realmente ocorreu ontem. E ali quem erra é o Bandeira, né? Porque o Bandeira tá vindo por trás do lance e ele não viu que depois de pegar
no Gustavo Henrique, a bola volta e pega no pé do Plata. E o Plata foi ligeiro, foi Mas malandro. você precisou ver umas 3 ou 4 Mas é vezes. Não, duvidoso então, demais, viu? é bem difícil. duvidoso. É bem, Não, bem assim, duvidoso. se você pegar com a câmera de frente, dá pra ver bem. Agora, a de trás, Sim. Nossa, inclusive dá onde o dúvida Bandeira demais. tava, É, era porque- um lance difícil. É porque ele sim, tá correndo muito atrás rápido. dos dois. E o Plata Aí os foi pés, mais eles malandro colocam ainda, quase porque juntos. o Plata, sabendo que tinha pegado nele por último, ele já pega e já cobra Ah. rápido, porque aí não tem Lógico. como voltar pro VAR Mas avaliar. quando ele vai cobrar, o Bandeira já deu pra cá. Sim. Pode olhar, o Sim, Bandeira na aponta hora. pra Mas cima do Flamengo, né? Mas, e aí ô, o VAR Domênico, não oi. tem como agir depois, aí né? não Porque tem, daí não o jogo tem. já O reiniciou. VAR não pode chamar em lateral, né? Não, e o Mas jogo a já Mano reiniciou. Mas a vista ali, Domênico, do Bandeira é melhor do que qualquer Sim, câmera. eu Ele tá do tenho lado dúvida, do mano. lance. Mas, mano, Sabe, esse... é um erro grosseiro, cara. Esses Porque caras, mano, o são lance fracos. mesmo aí por trás. Então, mas o lance por trás, Domênico, cabe realmente aí uma interpretação. Você fala, pô, não sei. Mas a câmera que a Lele falou que mostra o lance de frente, nitidamente a bola pega no pé do Plata e a bola vai pra lateral. Mas o Bandeira, ele pode se colocar em qualquer lugar do campo, ali naquela lateral que ele tá atuando, e o cara se posicionou mal. Entendeu? E ele tem que ter vamos colocar assim, a qualidade de poder enxergar um lance óbvio desse. Mas Porque não foi qualidade é uma- o que eles menos têm, mano. Ele não Exato. tava olhando. Ele Ele viu, tava mano? de trás, ele tava atrás É, da ponta do pé do cara. Ele tá correndo, Tava mas não tá olhando o pé dos jogadores ali. né? Qualidade pra esses caras é pedir muito. Vocês estão de brincadeira. É Ô, tudo mas peraí, ruim demais. Mas, ô, gente, vocês acham que foi um erro? Não acho que foi escabroso. Não, Acho que dá dúvida. Dá dúvida. Não, foi um erro, mas assim, fazer o quê? Dá dúvida. Não. É um lance que se não sai o gol, ninguém ia falar nunca desse não lance. era- Se o Corinthians tivesse convertido todos os gols que perdeu, o Yuri, É, exatamente. ninguém estaria falando Mas desse é, É o lateral. que o Mano falou. Você tem uma informação importante, certo? Mais uma informação em relação ao Memphis Depay. Na semana passada, Luiz Fabiano, você deu uma informação em relação às contas que você paga 50% do acerto até março e depois em março o Corinthians ia pagar o restante numa parcela só do Memphis Depay. E aí você disse que tem uma informação que é importante, você sabe que toda informação que você fala aqui nos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes, ela repercute pro Brasil inteiro, então a informação é sua. Bora lá, craque Neto. Eu tava estranhando já há algum tempo a demora pro Memphis Depay voltar a ficar à disposição pros jogos do Corinthians, né? Até porque a lesão dele, a gente tem comentado aqui, é um edema. O edema é praticamente uma pré-lesão, um desconforto muscular que ele sente e que, naturalmente, quando foi com o Mateuzinho, que teve o edema, ele ficou fora por 4 dias. Então eu comecei a estranhar por que o Memphis Depay está fora há tanto tempo. Primeiro é importante destacar que o Memphis não trata só no Corinthians. O Memphis Depay tem também uma equipe própria de fisiologistas, de médicos, que cuidam da situação dele num processo aliado ao clube. Então ele faz esses trabalhos fora, alguns dentro do clube, e quando ele não está no CT, ele reporta, ele leva alguns relatórios de como foram essas atividades para que seja tudo aliado. E por que ele está demorando mais? Narcisista, não? Por que ele está demorando mais do que o esperado? Porque o Corinthians quer que o Memphis fique 100%. Então, ele teve uma sequência forte de jogos, ele jogou 180 minutos no Então, mas aí o Corinthians tá errado, sabe por quê? Não tem nenhum jogador 100% na vida. Não tem ninguém 100% em nenhuma profissão. Não existe isso. Eu te pergunto, você continua com o seu raciocínio? Vamos lá. Você acha que se o Memphis Depay, Pedro, se fosse o jogo final da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, ele jogaria contra o Flamengo com edema ou não? Jogaria, com certeza. Everton? até completar. Toda certeza. Um jogo desse tamanho? Pô. Com certeza. Eu perguntei isso pra uma pessoa do CT. Falei, ó, se tivesse, mesmo? se a Copa do Brasil fosse essa semana, ele jogaria, né? Falou, jogaria, uma circunstância diferente, mas o clube faria uma força pra ele jogar. Então, o Corinthians e o Memphis entendem que é momento de deixar ele zerado, zero bala, pensando na Copa do Brasil lá na frente. Então, por isso que tá demorando mais. Boa chance que ele jogue no sábado, Corinthians e Mirassol, pelo menos ganhar alguns minutos. E aí eu perguntei, por que especificamente no sábado? Porque o que acontece depois do sábado? Data FIFA. Seleção. Paralisação. O Memphis quer muito jogar na seleção da Holanda, pensando numa convocação para a Copa. Ele não pensa muito no Corinthians, né? E vocês, que são torcedores modinha, vocês que são torcedores que defendem... Olha, ontem ele estava com uma roupa tão maravilhosa. É isso que mais me enoja em determinados torcedores. É como vocês têm essa visão de querer entender que esse cara é corintiano. Estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Então ele se prepara a semana toda, 2 semanas, ele joga contra o Mirassol, ou joga um pouco e viaja a data FIFA.
Então ele se prepara para a seleção holandesa. Ele não se prepara para o Corinthians, que precisa muito, dependendo dessas 2 rodadas de Internacional contra o Mirassol, o Corinthians pode estar na zona do rebaixamento. Eu vou te lembrar de uma circunstância, craque. Jogo contra o Palmeiras, da volta da Copa do Brasil, no dia 6 de agosto. Lembra que o Memphis sai ainda no primeiro tempo com um problema muscular. E que era ainda mais sério, era um grau 2. E depois o Corinthians jogou bem pra caramba e ganhou o jogo, né? O Corinthians esperava 6 semanas pra ele voltar. Ele surpreende, ele volta em 3 semanas. Num duelo que também antecedia data FIFA. E aí ele joga poucos minutos, salvo engano, o confronto contra o Bahia. Não, não é contra o Bahia, mais pra frente. Ele volta, perde contra o Palmeiras mesmo, que empatou em 1-1 pelo Brasileiro, joga alguns minutos e é convocado pra seleção holandesa. Na Holanda, ele joga 90-90, nos 2 jogos. O jogo inteiro não é nem substituído. Quando ele volta, ele joga contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, 40 minutos, sente de novo e perde mais os jogos. Então, os últimos jogos dele foram todos pré-data FIFA. Então, ele não se machucou aqui, né? Então, é essa visão que ele tem o departamento médico para ele, o Corinthians sabia disso? Sim, o Corinthians trata com normalidade e tenta estar aliado àquilo que o jogador deseja. Então ele faz os trabalhos fora, o Corinthians fala, pode fazer, só traz pra gente esses relatórios. Outro jogador que tem feito uns trabalhos fora é o André Ramalho, né? Ele perdeu esse último jogo do Corinthians por conta de um problema na panturrilha. Também perguntei pra algumas pessoas do CT e a interpretação é que esse problema dele veio nos trabalhos externos ao clube. Então por isso uma certa preocupação com essa demora no retorno do Ramalho. O Garro, craque, pós-data FIFA deve voltar. O Yuri Alberto foi cobrado? Não, não teve cobrança. Não teve cobrança, todo mundo preferiu passar a mão na cabeça do Yuri Alberto, tá? O vestiário foi um clima de velório, né? Todo mundo triste, ninguém se cobrou, né? Ninguém discutiu, ninguém bateu boca, ninguém brigou. Não tô falando que eu queria isso, tô falando que não teve, uma constatação, tá? E realmente, né, não teve um vestiário quente. A gente até esperava isso, né? Porque o Romero ameaçou uma discussão ali no gramado, a gente não entendeu se era com o Hugo, se era com o Yuri. Eu até imaginei que eu ia colher algum tipo de informação mais quente em relação ao vestiário do Corinthians, quando fui atrás da informação, né? Para saber o clima do vestiário, principalmente pelo pênalti perdido do Yuri Alberto, enfim. Mas era só um clima só de tristeza pela derrota, né? Pela circunstância da partida, o erro da arbitragem. Enfim, não tiveram reação de cobrança, de um xingar o outro, então de falar, gente, não sei o que, não teve nada disso. E ontem, inclusive, né, foi atípico, os jogadores deixaram a Neoquímica Arena mais cedo, né, falaram que o vestiário ficou vazio rapidamente, bem diferente dos últimos jogos, os jogadores não falaram, foi um silêncio no vestiário, e os que entravam já saíam rápido para ir embora, tá? Então não teve cobrança, enfim, é uma leve opinião aqui, claro que eu jamais vou querer violência, nem xingamento, eu quero, você sabe que eu não falo palavrão, mas eu acho que uma cobrança entre um e outro ali seria, né, talvez benéfica, né, essa cobrança, do que esse silêncio todo. É um time que parece que não reage, sem alma. Isso me preocupa para a sequência da temporada. Mas essa é a informação que eu sempre colho para vocês. Vocês sempre vão ficar sabendo o que aconteceu no vestiário. Então ontem silêncio, clima de velório, tristeza, e todos que chegavam iam embora rapidamente. Ninguém se cobrou, ninguém cobrou Yuri, não teve... assim, né, o Corinthians tem uns dirigentes lá que são bem boleiros, né? Eles querem só ser amigos de jogadores, eles não querem cobrar. Tá? Tem uns lá que é boleiro total, vive no CT, no vestiário, enfim, mas para cobrar que é bom nada. E quando volta Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro que já tem uma lesão aí, enfim, de grau 2, né, muscular, e também já desfalca o Corinthians há um bom tempo. E eu vou falar para você quando que volta, né, o camisa 8 corintiano. Ontem ele e o Memphis estiveram lá na Neoquímica Arena se apresentando, né, no gramado, mas claro, não atuaram, né, com a camisa do Corinthians diante do Flamengo. O jogo, tá, programado para a volta de Rodrigo Garro é contra o Santos, tá? Contra o Santos na Vila Belmiro, no dia 15 de outubro, o primeiro jogo após a data FIFA, tá? Então já está programado, estou trazendo isso para vocês, não sei se alguém já cravou isso, mas estou cravando para vocês, tá? Que os profissionais do Corinthians pretendem colocar o Garro e, né, acreditam que o Garro estará à disposição após a data FIFA. Tem 2 semanas de recuperação, que são as 2 semanas restantes que faltam, né, para o jogador estar em campo. Então já está mais do que combinado com o Rodrigo Garro, tá? Ele não joga contra o Inter, não joga contra o Mirassol, vai utilizar a data FIFA para se recuperar mais, voltar bonitinho e fofo, e aí, contra o Santos, na Vila Belmiro, Rodrigo Garro deve aparecer, né? Se não aparecer nesse jogo, tem um jogo contra o Atlético Mineiro em casa,
Mas o que o Corinthians quer e a comissão técnica quer e entende que ele estará 100% é contra o Santos, tá? Na Vila Belmiro. Então não tem que esperar para colocar na Neoquímica Arena, tem que voltar em casa, não tem nada disso. Tá bom, joga, pelo amor de Deus. Então o Garro já foi avisado, tá? Pelo que eles analisaram na recuperação, as datas que tem ainda, né, o período que tem de recuperação restante é contra o Santos, a volta do Garro ele já foi avisado. E você, fiel, se você chegou até aqui, né, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, tem uma informação pra te passar ainda, aperta hypar o vídeo, né, tem um botãozinho no seu celular aí, hypar o vídeo, você nos ajuda muito. E você coloca a derrota contra o Flamengo na conta de quem? Do Yuri Alberto, do Dorival, que mexeu errado, cara, complicado, hein, mano? Deixa sua opinião aqui nos comentários, mas não estão falando nem muito do erro de arbitragem, eu sei que pegou muito, eu sei que, né, foi determinante ali, mas o pessoal tá tão na injúria, tá tão indignado com a postura do Yuri Alberto, mano. É porque todo um contexto, pessoal, sem querer chover no molhado aqui. A última rodada, o Corinthians perdeu pro Lanterna da competição. O Yuri Alberto estava num jejum, acho que de 5 meses sem marcar. O Corinthians não ganha na Neoquímica Arena desde o mês de maio. A última vitória foi contra o Santos, acho que pelo Campeonato Paulista, não sei, brasileiro, nem lembro. E aí, velho, o Corinthians enfrentando o líder da competição. Não é à toa que os caras são líder da competição. Então tem todo um contexto, mano. Aí você pega a bola, lembra de tudo isso e dá uma cavadinha no meio. Nem que foi cavada, sabe, mano? Acho que se fosse até uma cavada bem feita, de repente, não sei. Mas isso denuncia o quanto que o Yuri Alberto tava desligado. Será que os caras não assistem futebol? Eu mais do que ninguém. Hoje é fácil falar, né? Mas, cara, eu sou profissional, velho. Eu sei o que tá acontecendo, eu sei que a gente não ganha na Neoquímica desde maio, eu sei que eu tô num jejum. Mano, eu vou colocar essa bola na cal do pênalti ali, eu vou afundar a rede de uma maneira, meu irmão. O goleiro vai ter que buscar essa bola lá na Radial Leste, mano, que é a avenida atrás lá da Neoquímica Arena, velho. Tá ligado? Coloca força, coloca ódio, mano. Cospe na bola. Sei lá, o que você vai fazer? Afunda o goleiro. Ainda mais, ainda tem um detalhe que o goleiro veio classificou o Flamengo lá na Argentina. Todo esse contexto aí, mano. Então, até o erro de arbitragem ficou pequeno perto do que o Yuri Alberto fez, né? E você, acha diferente? Bora trocar uma ideia, usa o espaço aí pra comentar, beleza? Se você chegou até aqui, curte aí, tá? Se inscreve, ajuda demais. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.